Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Terça-feira, 10 de março, ao vivo, pelos Facebooks da SP-Rio e do Jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Pânico global derruba a Bolsa Brasileira e dólar vai às alturas. Empresas listadas na B3 perderam cerca de R$1 trilhão. Coronavírus prejudica a Embraer. Licitação da linha verde de São José dos Campos atrai 16 empresas. Apagão de radares reduz multas em 26% em Taubaté. Essas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas, logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta ao vivo com o jornal Abre Aspas desta terça-feira, 10 de março. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E vamos às notícias. Mas antes eu quero lhe fazer um convite especial. No terceiro bloco deste programa, uma entrevista muito especial. Já em nossos estúdios, Marina Carozzi Constantino, sócia fundadora da Padaria Papaya, no Jardim Aquários, aqui em São José dos Campos. E a gente vai conversar exatamente sobre esse boom aí da gastronomia e novos negócios em nossa cidade e também, claro, em todo o Vale do Paraíba. Então fica aqui o convite para você participar ao vivo dessa entrevista conosco aqui no terceiro bloco. E vamos às notícias. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, desabou 12,17% ontem, a maior queda em mais de 20 anos. O dia foi marcado por tensão generalizada nos mercados globais após o tombo nos preços do petróleo. No ano, o Ibovespa acumula queda de 25,58%. E o dólar disparou e fechou a R$ 4,72. Novo recorde. Pela manhã, o índice registrou queda de 10,02%. recuando a 88.178 pontos, quando as negociações foram interrompidas. Pela regra da B3, quando a queda passa de 10%, é acionado automaticamente o Circuit Breaker, mecanismo que interrompe as negociações por 30 minutos. A última vez que o mecanismo tinha sido acionado na Bolsa Brasileira foi no dia 18 de maio de 2017, em meio às denúncias do dono da JBS contra o presidente Michel Temer. Pois é, as bolsas hoje deram uma reagida, né? Vamos ver o que vai acontecer com a Bolsa Brasileira. Mas o que merece destaque é que o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que o governo está tranquilo. Eu acho que está tranquilo até demais. Mas o que ele tem feito é queimar um pouco das nossas reservas para segurar um pouco o dólar, né? E uma notícia ruim para Paulo Guedes é a estimativa do Boletim Focus, que estimativa de crescimento, né? Que caiu de 2,17% para 1,99%. É interessante. No contexto global, a gente vê que realmente o pânico é generalizado, com relação principalmente às bolsas de valores. Nova York teve um dia terrível ontem também, além de todas as bolsas no resto do mundo. Um viés interessante que acaba acontecendo aqui no Brasil é que o governo Bolsonaro tem essa postura que realmente chega a assustar um pouco todo mundo pela possível tranquilidade que ele esteja vendo. Mas uma coisa interessante aconteceu ontem. Dada a situação global e a seriedade da questão, que é claro envolve o mercado brasileiro também, Alcolumbre
e Rodrigo Maia também já sinalizam que é o momento de realmente o Brasil fazer a lição de casa. Então, quem sabe o viés aí de menos discussão e mais trabalho com relação executivo e legislativo possa ser alguma coisa interessante. Porque as reformas não são pode, mágicas. Não são mágicas, mas são importantes. Né? Absolutamente importantes. E as empresas listadas na Bolsa de Valor, na Bolsa de Valor brasileira perderam aí juntas mais de R$ 1 trilhão em valor de mercado no ano de 2020, de acordo com dados da Economática. As maiores baixas do ano são da Petrobras, que teve queda de 191 bilhões de reais, seguida pelo Bradesco, 82,3 e Vale 79,3 bilhões. Só ontem, com a queda dos mercados financeiros, as empresas tiveram perdas de 413 bilhões de reais. Pois é, e a Itália declara quarentena em todo o território para conter o coronavírus. As medidas fazem parte do esforço anunciado ontem para conter a epidemia no país. A restrição proíbe o deslocamento de pessoas em todo o território nacional, o que afeta os 60 milhões de habitantes do país. As pessoas só poderão viajar para uma região diferente daquela em que vivem a trabalho ou em caso de emergência. Todas as aglomerações públicas foram proibidas e o governo do primeiro-ministro Giuseppe Conte ainda pediu que os italianos tentem ficar em casa. O país ainda suspendeu competições esportivas e culturais, eventos como casamento e funerais e determinou que todas as escolas e universidades do país fiquem fechadas até pelo menos 3 de abril. Até os bares de toda a Itália terão que fechar depois das 18 horas. O decreto também determina que as pessoas fiquem a pelo menos 1 metro de distância das outras em mercados e restaurantes. Outras medidas geraram reações violentas. Pelo menos 6 detentos morreram em cadeias italianas após o anúncio da quarentena. Prisioneiros protestaram em pelo menos 23 prisões depois de serem informados de que as visitas estavam suspensas. A Itália é o segundo país mais afetado pelo Covid-19, atrás apenas da China. Até ontem à noite, o balanço divulgado pelo governo italiano apontava que pelo menos 9 mil pessoas contraíram a doença e cerca de 460 morreram. Ontem à noite eu conversei com amigos que moram em Bérgamo, na Itália. Bérgamo é na Lombardia, a região mais afetada pelo coronavírus, né? Eles dizem que estão vivendo um estado de guerra, né? Um clima de guerra, porque dúvida, né? Sabe-se que os leitos das UTIs estão lotados e os aparelhos de respiração artificial também estão todos ocupados. Complicado, eles estão... Uma reportagem do Corriere della Sera de ontem, foram ouvir um médico de um hospital João 23 lá de Bérgamo, e ele diz que agora já estão tendo que fazer escolhas para o tratamento. Uma triagem de guerra. É uma triagem de guerra. Quem tem mais condições de sobreviver é atendido primeiro. Então, esse é um clima meio desesperador mesmo e assustador para todo mundo, né? Realmente o tráfico, o que acaba envolvendo uma série de coisas além exclusivamente desse caso na Itália, que por si só já é gravíssimo, mas isso afeta o resto do mundo, porque a Itália tem um viés muito turístico também. Já afetou, a gente viu várias matérias ontem, o cancelamento de viagens, é uma situação bem desesperadora lá na Itália mesmo. Eu aproveito para dar o bom dia aqui aos já participantes, ao Luiz Rosa, que dá o bom dia a todos os jornalistas aqui, e também eu dou aqui o bom dia
ao nosso amigo que ele está, o Lucas Rodrigues, que ele diz aqui, dá bom dia a todos nós, e diz que está assustado com o coronavírus aqui em São José. Calma aí, ô Lucas, a gente tem que ter bastante discernimento nisso daí, tá? Mas muito obrigado pela sua audiência e a todos os outros que nos acompanham nesta manhã de terça-feira, ao vivo aqui pela SP Rio+. E agora aí, Lucas, veja essa notícia também. São José investiga 6 casos de coronavírus. Taubaté descarta suspeita. A Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos monitora 6 casos suspeitos de coronavírus. Estão sob análise os exames de um menino de 8 anos, um adolescente de 16, 3 mulheres na faixa dos 30 anos e um homem de 46 anos, todos voltando de viagens internacionais. Em Taubaté, a Vigilância Epidemiológica descartou ontem o caso suspeito na cidade. O homem de 27 anos apresentou os sintomas após ter retornado de viagem à Europa. Outro caso suspeito da doença foi descartado em Caraguatatuba na semana passada. No Brasil, o Ministério da Saúde divulgou ontem seu mais recente balanço sobre os casos. São 930 suspeitos, aumento de 40% em relação a domingo. Depois do balanço federal, o Rio de Janeiro divulgou a confirmação de mais 5 casos, que só serão considerados pelo Ministério no balanço de terça-feira. Com as novas confirmações, o Brasil passa a ter 30 casos confirmados de Covid-19. Mas ainda estamos bem longe dos números até bem assustadores aí do resto na Europa, né, Zé Guilherme? Mas vai aumentar, certamente. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida mesmo. E o bom dia também a Eugênia Minecucci, que nos acompanha ao vivo aqui. Muito obrigado pela sua audiência. E a epidemia de coronavírus no mundo começa a afetar o cronograma de entrega de aeronaves da Embraer. Foi o que declarou o presidente e CEO da Divisão de Aviação Comercial, John Slattery. A situação ainda é tida como pontual pela empresa, afetando alguns poucos clientes da fabricante brasileira. Mas é o primeiro indício do que pode se tornar um problema mais sério se a epidemia continuar crescendo no mundo. O maior impacto tem sido em países da Ásia e, claro, da Europa. E as companhias aéreas que operam nesses locais têm sido muito afetadas. Durante cúpula de aviação organizada pela Associação Comercial de Companhias Aéreas de Bruxelas, Slattery disse que a Embraer está atendendo alguns pedidos para adiar entregas de novos aviões. O CEO reforçou que se trata apenas de questões pontuais que não devem afetar o saldo anual de entregas de aeronaves da Embraer, sendo necessária apenas uma readequação de semanas ou de um mês no cronograma de produção. Slattery disse ainda que entende a necessidade de ajudar as companhias aéreas a se adequarem ao momento crítico de grandes cortes de voos que se acredita ser passageiro. Ele também destacou que a Embraer está disponibilizando recursos adicionais para apoiar a manutenção das frotas mantidas em solo, devido às reduções de voo. Mais um sintoma aí, né, Zé? E o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com empresários durante o Seminário Empresarial Brasil-Estados Unidos em Miami. Em pronunciamento, Bolsonaro não citou a crise econômica nem a queda da Bolsa, mas garantiu sua intenção de melhorar o ambiente de negócios e seguir a política econômica de Paulo Guedes. O encontro com empresários foi organizado para incentivar novos investimentos no Brasil, em um momento que as incertezas sobre a economia brasileira levam à retirada constante de recursos do país. Apenas nos 2 primeiros meses deste ano, investidores estrangeiros retiraram mais de 40 bilhões de dólares do mercado secundário de ações brasileiro. Bolsonaro aproveitou a oportunidade para fazer críticas aos governos anteriores e disse que é necessário lutar contra a esquerda.
O Bolsonaro falou outras 3 coisas nos Estados Unidos. A primeira é que ele pode desconvocar os atos do dia 15, se o Congresso abrir mão dos 15 bilhões do orçamento impositivo. Outra coisa, disse que a epidemia de coronavírus está sendo superdimensionada. E o terceiro ponto, muito polêmico, é que houve fraude nas eleições de 2018. Ele disse isso, mas ainda não apresentou provas. Pois é, sem provas fica difícil, né? Bem difícil. Estamos aqui com mais participações, eu estou atento aqui à nossa ligação com todos vocês. E que bacana aqui o Valderi Teixeira dando bom dia a toda a nossa equipe, a Gabi Pedro Gael. E ela acabou de dizer, ela fala conosco lá de Genebra, na Suíça. Ela diz que faltam máscaras e álcool gel nas farmácias, mas sem pânico, pelo menos da minha parte. Muito obrigado pela sua participação, uma ótima participação, a Gabi, que fala conosco desde Genebra, lá na Suíça. Vocês estão vendo que é muito importante manter a calma. Gabi, parabéns pela sua calma, sua frieza e boa sorte a todos vocês. Ao Valderi Teixeira, que também nos acompanha ao vivo, muito obrigado, fiquem à vontade para participar. Gabi, tendo mais informações, por favor, passe para a gente, que será um prazer lê-las aqui, tá bom? E o canal da CNN Brasil vai estrear neste domingo, 15 de março, com uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro. A CNN já foi elogiada pelo presidente, que disse esperar um canal diferente das mídias convencionais. A estreia deve ter entrevistas com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, e do STF, Dias Toffoli. O presidente da CNN Brasil, Douglas Tavolaro, disse que a CNN abrirá espaço todos os dias para governadores, ministros, economistas, juristas, empresários e pessoas das mais diversas linhas de pensamento. Espero que o povão também possa falar na CNN. Esperamos que todos nós, réis mortais, cidadãos e eleitores, também tenhamos voz e espaço. Coisa que você tem aqui na SP Rio. Aguardamos a sua participação aí também, hein? E o governo Jair Bolsonaro tornou sem efeito na noite de ontem a nomeação feita pela secretária especial de Cultura, a atriz Regina Duarte. A Casa Civil cancelou a indicação da assistente social Maria do Carmo Brant para o comando da Secretaria de Diversidade Cultural. A nomeação era uma escolha pessoal da atriz. Procurada, a assessoria de imprensa da Secretaria Especial informou que o cancelamento foi motivado por entraves burocráticos. A ala militar do governo não gostou da entrevista que a Regina Duarte deu ao Fantástico nesse último fim de semana. Principalmente quando ela fala que teve que lutar contra facções que existem dentro do governo. Foi dada a voz, agora há de se escutar também. E as bolas estão no ar em termos de cultura e principalmente em termos de economia. Nós vamos para um rápido comercial e eu vou ratificar o convite para participar conosco ao vivo na entrevista, lá no terceiro bloco, com Marina Carozzi Constantino, sócia fundadora da padaria Papaya, aqui no Jardim Aquários, em São José dos Campos. E a gente vai conversar exatamente sobre toda essa implantação e esse aumento considerável aí de empresas explorando a parte gourmet, tá bom? A padaria é nossa vizinha. Padaria nossa vizinha, belíssima aqui, e vamos ver aí o que ela nos conta a respeito da padaria e também dessa até gourmetização que existe com relação à alimentação. E claro, no segundo bloco tem ele que vai nos contar como é que fica este tempo aqui, lá com o pessoal do Tempo Vale. Rapidinho, logo depois do comercial. Fique com a gente.
9 horas 45 minutos, estamos de volta. 45 minutos, estamos de volta com Abre Aspas desta terça-feira. Eu agradeço aqui a participação também de Jaqueline Andrade, que dá bom dia a todos nós, um ótimo dia e ótima semana a você também. Aqui dos altos da Cassiano Ricardo, nuvens pairam no céu azul. Depois da superlua ontem, que particularmente aqui em São José estava belíssima, vamos saber como fica o tempo com ele, que sabe tudo disso. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A terça-feira deverá ser mais um dia típico de verão aqui na nossa região. Nós teremos céu parcialmente nublado a claro, com muito sol e possibilidade de pancadas rápidas e isoladas no final da tarde. As temperaturas seguirão altas, máxima prevista de 29 graus no Vale do Paraíba, 28 no litoral e em São Paulo e 25 em Campos do Jordão. A tendência é de que essas condições do tempo permaneçam pelo menos até o final da semana. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. É isso aí, muito obrigado, Caio Souza. Um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. Muito obrigado. E 16 empresas apresentaram proposta na concorrência que irá definir a responsável pela primeira fase da obra viária da Linha Verde. Os envelopes foram recebidos nesta segunda-feira. A documentação passará por análise técnica. Posteriormente, serão abertos os envelopes com as propostas financeiras das empresas habilitadas. O contrato poderá custar até 82,2 milhões, sendo que 30 milhões serão custeados pelo governo estadual e o restante pelo município. O prefeito Felício Ramute ressaltou a disputa pela licitação e disse que espera que ao longo desse mês consiga cumprir todas as etapas da licitação e em abril já dê a ordem de serviço para a obra da Linha Verde. Com prazo de execução de 18 meses, essa primeira etapa terá 14,5 quilômetros de extensão, partindo da Estrada do Imperador na região sul até a Rodoviária Nova na região central. É por essa nova via que irá circular o VLP, que é o veículo leve sobre pneus. Esperamos realmente que essa obra saia no tempo previsto aí, porque é uma obra importante e é muito esperada por todo mundo, né, Zé Guilherme? Exatamente. E olha só, ex-vereador ganha cargo de subprefeito em Jacareí. Por quase 3 anos como vereador, Aderbal Sodré ganhou o cargo de subprefeito no governo Isaías Santana, após ter que se ausentar da vereança para que a secretária Patrícia Giuliani retornasse ao posto em que foi eleita em Jacareí. O tucano suplente de vereador no partido saiu da Câmara ainda em novembro, quando Patrícia, secretária de Assistência Social na época, deixou o cargo para integrar o debate sobre a possível cassação de Fernando Ramos. Fernando é considerado oponente de Isaías Santana nas eleições. Ele atua no eixo da rodovia Dom Pedro I, que atende bairros como o Bela Vista, Igarapés, Veraneio, Ijau e 1º de Maio. Questionada sobre as atribuições que levaram a seleção de Aderbal para o posto, a prefeitura informou que o cargo é de livre provimento e que a decisão partiu do prefeito. Procurado pela reportagem do jornal O Vale, disse que, abre aspas, acredito que o prefeito me nomeou porque acredita no meu trabalho e estou trabalhando bastante, disse. Sobre as críticas impostas a ele, ele negou receio. Abre aspas. Se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, concluiu Sodré. Pois é. O apagão nos radares de trânsito de Taubaté provocou uma redução de 26% no número de multas aplicadas no município em 2019. Os dados foram informados pelo governo Ortiz Júnior à Câmara.
em resposta a um requerimento feito pela vereadora Loreni, do Cidadania. Em 2018, foram registradas 52.412 infrações de trânsito, sendo 34.203 aplicadas por radares. No ano passado, segundo o balanço, foram 38.761 multas, apenas 11.389 flagrada pelos radares. A análise mês a mês mostra que o apagão ocorreu a partir de junho. O apagão dos radares coincidiu com a assinatura do novo contrato de serviço. Questionado pela reportagem, o governo Ortiz informou que os radares devem voltar a operar na segunda quinzena desse mês. A gestão tucana disse entender que não há relação entre o apagão no sistema e o fato de Taubaté ter registrado, no ano passado, 20% de todos os acidentes com vítimas na região. É sério isso aí. Um homem morreu e outros 2 ficaram feridos após a lancha em que estavam afundar no mar na manhã de domingo em Ilhabela. As vítimas ficaram quase 27 horas à deriva, até serem resgatadas na segunda-feira. Segundo a Marinha, os 3 turistas, um de Ribeirão Preto e 2 de São Paulo, saíram de lancha para pescar por volta das 5 horas. Por volta das 9, a embarcação foi atingida por uma onda e naufragou. Os tripulantes ficaram em alto mar com coletes salva-vidas até que uma nova onda empurrou um deles contra as pedras. As buscas foram iniciadas na manhã de segunda-feira por volta do meio-dia. O trio foi localizado e resgatado. Conforme matéria do G1, os 2 homens que moram na capital foram socorridos e levados ao Hospital de Clínicas em São Sebastião. O turista de Ribeirão Preto foi encontrado morto pela equipe de resgate. Em nota, a Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião informou que abrirá um inquérito administrativo para apurar as causas do acidente e possíveis responsáveis. Um sargento e um cabo que atuam na Polícia Militar da RM Vale foram homenageados nesta segunda-feira pelo governador João Dória pelos trabalhos realizados na corporação. Além deles, outros 20 policiais integraram o evento. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a dupla foi escolhida após ter prendido 2 suspeitos de uma tentativa de homicídio em Jacareí. Pois é, nós vamos para mais um rápido intervalo e chegou a hora de você participar ativamente na entrevista com Marina Carozzi Constantino, sócia fundadora da Padaria Papaya, e nós vamos conversar um pouco a respeito do mundo da gastronomia. A gente espera por você rapidinho depois do comercial. Fique com a gente. Nove horas e 56 minutos, estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta terça-feira. E agora chegou a hora, nós vamos conversar a respeito de uma coisa muito interessante. Em todo o Brasil, quiçá no mundo inteiro, a gente vê um crescimento muito grande a respeito do produto gourmet. O que é isso aí? A gente vê um cuidado muito maior com a comida, uma gourmetização, um refinamento em todas essas comidas, nas comidas e nos pratos e tudo mais, e também em termos de negócios, a proliferação de negócios que passaram a tratar exatamente disso. E claro, não é diferente na região metropolitana do Vale do Paraíba e também em São José dos Campos. Nós recebemos hoje Marina Carozzi Constantino, sócia fundadora da Padaria Papaya, que com certeza é a representação também disso daí. Marina, seja muito bem-vinda, um prazer recebê-la aqui. E nós vamos... Como é que você vê este momento especial aí que a gente vê da proliferação de negócios voltados para a alimentação e particularmente a gourmetização? Primeiramente, muito bom dia, obrigada pelo convite, é uma honra
falar um pouco desse tema tão atual. Hoje, realmente, as padarias têm sofrido essa mudança, né, de comportamento, até mesmo por uma demanda de novos hábitos, novos costumes. Então, para mim, estar aqui falando desse assunto é uma honra. Obrigada pelo convite. Mas sim, então, como eu disse, realmente tem essa nova demanda. A gente tem os clientes que conhecem muito mais do produto, procuram por um estilo de vida mais saudável, são os verdadeiros que a gente chama os gourmets, né? Que têm o conhecimento da gastronomia e também esse público que busca um estilo de vida mais saudável. O Joseense tá indo à padaria? Tá indo. A gente tinha um pouco de receio de trazer esse novo formato de padaria para cá, interior. Gosta daquele estilo de padaria mais tradicional, de sentar no balcão. E aqui a gente traz esse estilo mais moderno, de fermentação natural, uma coisa que você vai para passar um tempo mais... não é aquela coisa tão corrida, exatamente, para você desfrutar de uma refeição em si, né? De saber sobre o que você está comendo ali. A gente falou, poxa, será que vai dar certo? E graças a Deus está dando super certo. Eu acho que as pessoas realmente têm essa preocupação de saber do que está consumindo, né? Essa tendência, né, implica na profissionalização dos serviços, né? Então, quer dizer, as padarias estão contratando chefes, estão se especializando em determinados produtos, né, de fabricação de algumas coisas. Como é que é essa questão do chefe dentro de uma padaria? Sem dúvida, isso é muito novo, realmente, assim, novo, eu digo, em relação às padarias tradicionais, né, porque a gente tinha os padeiros que faziam as massas de forma muito bem e tudo mais, mas a gente está resgatando os velhos hábitos de produção. Então é uma fermentação lenta, existe muito mais técnica e realmente esses padeiros não tinham essa formação. Então a gente está inserindo os chefes de panificação, que são os boulangeries, nessa padaria. Então ensinando do zero todas essas técnicas que realmente são completamente diferentes das que as padarias tradicionais trabalhavam. E a gente tem, esse profissional é facilmente encontrado? Nossa, é muito difícil. É muito difícil, porque é algo... Aqui no Brasil tá começando isso, né? Essa tendência está começando agora, então não é fácil, mas eu aqui, no caso da nossa padaria, a gente eu tenho um grande amigo que é especialista nisso, nessa panificação, nessa área de fermentação natural, que exige muita técnica. Então eu tive o auxílio dele e realmente é aprender do zero. Os padeiros que têm aí 40 anos de casa, 30 anos, extremamente experientes, tiveram que voltar do zero e aprender realmente essas novas técnicas. Esse modelo é um modelo internacional? Sem dúvida, é uma tendência mundial, a gente pode dizer, e que está sendo muito forte. Não tem como você agora voltar atrás, e as padarias precisam se reinventar, porque usar as pré-misturas, um monte de aditivos químicos, as pessoas já têm muita informação, elas sabem o que elas estão consumindo. Então, Marina, eu tenho uma participação aqui já e quero emendar com uma pergunta também. A gente está falando a respeito da parte de alimentação, dos produtos envolvidos nisso daí, do interesse do público com relação a saber o que está comendo e melhorar a qualidade do que está comendo. Aí,
Além disso tudo, existe uma preocupação por parte dos novos estabelecimentos em criar um ambiente agradável. A gourmetização acaba passando também. A gente vê lá na Papaya que foi todo pensado um ambiente em que a própria circulação da pessoa ali dentro já privilegia isso daí. E a gente tem a participação do Lucas Rodrigues aqui, que diz aí, até num tom de brincadeira, ele põe aqui, que você acredita que as padarias estão virando mercados ou restaurantes? Brincando, ele diz, dificilmente passo na padaria para comprar pão. Exatamente, exatamente. Aqui a gente teve essa preocupação de tornar um ambiente agradável, para você não ir apenas para comprar pão, né? Então, a nossa ideia é trazer esse slow food, não acabar com essa tendência que teve muito forte no século passado, vamos dizer assim. Século passado, né? Já podemos falar isso? Logo ali, o século passado logo ali, né? Do fast food, que era tudo muito rápido, ninguém tinha tempo. Hoje não, as pessoas gostam de sentar, tomar um belo café. Mas ao mesmo tempo a gente precisa pensar que as pessoas estão com o tempo escasso, não é todo mundo que pode ficar. Então, assim, tem que ter a conveniência, a comodidade. Então, eu tenho que ter um mini empório ali, então eu vou comprar um pão, porque não já ter essa facilidade para o cliente de comprar já uma manteiga de qualidade, uns frios, para tudo que complemente a venda. Ele não precisa sair da minha padaria para ir até um outro supermercado, para passar depois num outro empório para comprar um azeite bom. Então, eu acho que a gente tem que pensar no tempo, né, que é tão escasso hoje. Isso também é uma tendência, né? Desculpe, só para agradecer ao Lucas Rodrigues aqui dessa participação. Lucas, sim. A padaria vende pão, né? Também vende Também pão. vende pão. Vende pão, né? É igual o celular, né? Também dá para telefonar. Mas a questão do café também, né? Sim. Quer dizer, você tem a qualidade do pão e também hoje há um grande investimento na qualidade do café, né? Pois é. Hoje a gente não precisa, a gente é obrigada a não ser apenas especialista em pães, né? A gente tem que, é muito grande a visão que eu tenho que ter de todos os produtos que coloca lá. Então não adianta eu ter um pão muito bom, mas um café coado, que é o básico, muito ruim. Uhum. Não dá, eu preciso ter pelo menos a mesma qualidade do que eu tomaria na minha casa, ou melhor, que a gente sempre busca, obviamente, o melhor. Mas então, assim, o que eu quero dizer, a gente aqui, né, eu sempre estou falando, mas porque tá tão recente a padaria aqui, né, aqui então eu uso sempre, sempre uso a referência aqui, mas a padaria tem quanto tempo padarias, já? Tem 5 meses, vai fazer 5 meses, é um bebezinho ainda. É um bebê. Bebezinho ainda. Mas não só dos pães, mas também na parte de cafés, a gente tem uma seleção de cafés especiais para complementar o pãozinho. Me desculpe mais uma vez eu pegar carona com você, porque a Patrícia Pereira, aqui pegar uma carona não, a Patrícia Pereira que está conosco ao vivo aqui, diz que mora aqui no Jardim Aquários e que realmente ficou impressionada com a qualidade aqui dos produtos que vocês estão veiculando. Porém, ela pôs um senão aqui também, que ela acha que às vezes o atendimento é meio confuso. Obrigado, Patrícia, na sua participação aqui. Olha, eu brinco que é o início de um relacionamento ali, Verdade, até imagina. Engrenar tudo. São muitas frentes. Igual a gente estava conversando, eu não sou uma padaria, eu sou uma conveniência. O meu foco, o meu coração são os pães. Eu preciso ter o melhor pão e tudo mais. Mas eu quero que o cliente do bairro, principalmente, que está aqui, que está na casa, que ele vá tomar um belo café, que ele vá ser bem atendido. É a experiência em si. Essa palavra é fortíssima. Experiência, exatamente. E eu confesso, assim, até ajustar tudo isso, os atendentes, as pessoas, a família em si, tornar uma família, existe uma construção de valores, as pessoas vestirem a camisa. É mudança de mentalidade, exatamente, né? Eu não quero que a pessoa simplesmente vá lá, olha, toma seu café. Não, ele entenda o café, por que ele é feito, qual que é a moagem, sabe? É uma cultura.
Você tem que formar esse Tem que formar, e profissional. não é fácil. Igual a gente estava falando do profissional, do chefe, não é fácil encontrá-lo, não é fácil. Mas a gente vai... Mas também existe. Vai construindo, né? Vai. Mas E olha, realmente... aqui, em sua defesa, isso. mas também não estou te badalando, apesar de ser fã da padaria, mas Obrigada. uma coisa, o número de detalhes é enorme, né? Enorme. Você, Patrícia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, mas realmente a gente não tem ideia do volume de detalhes que são para simplesmente chegar um café expresso à sua mesa. É uma sequência enorme disso. Isso deve ser um trabalho hercúleo dentro de uma padaria, né? A escolha do produto, né? Eu Desde a escolha do participo produto. de todos os processos. A parte de menu dos produtos, o desenvolvimento, eu tenho profissionais especializados que me auxiliam, é um trabalho em conjunto, mas essa parte... As padarias tradicionais, elas eram muito de um estilo, uma forma mais familiar. Hoje elas são profissionalizadas. Então, para eu colocar simplesmente um produto novo, não é simplesmente. Não tem a menor dúvida. Envolve a compra e logística, e aí o treinamento. A gente passou pelo menos uns 6 meses só treinando pão. Então, é muito complexo, não é do dia para a noite. E tem uma questão que a gente... Tem o equipamento também, né? O investimento de uma padaria. O investimento de uma padaria. É alto. São fornos especiais? Sem dúvida. Não adianta a gente colocar qualquer forno, não. Eu preciso de um vapor, de uma temperatura que mantenha. Forno a lastro, que é um dos melhores. Então, o investimento é grande e a pesquisa que a gente fez para ter tudo isso. Porque como que você resulta num pão muito bom ou num qualquer outro produto que seja? Não adianta só ter a mão de obra qualificada. Eu preciso muito também, é um pilar, é o produto, a matéria-prima e os equipamentos, sem dúvida. Quais pães vocês têm lá? Olha, os de fermentação natural é o que a gente mais prioriza, assim, que a gente mais valoriza, vamos dizer assim, porque realmente a gente importa farinha, porque... A farinha aqui nacional, infelizmente, ela não tem as mesmas características para uma boa fermentação, assim, natural, podemos dizer assim. Ela é muito pobre, ela tem muito aditivos químicos. E é importada de onde? Nós priorizamos a francesa, mas a italiana também é muito boa. Então, a gente tem esse cuidado da farinha orgânica francesa, para essa produção. Mas a gente tem a linha também do pão francês, por exemplo, que do francês a gente sabe que só leva o nome, a fama, mas não é bem brasileiro. E tem que ter, e tem que ser muito bom. Mas os de fermentação natural, sem dúvida, são os nossos queridinhos do momento. Deixa eu só falar das participações aqui. A Carla, a Paula, o Renato e o Sérgio, aqui do Jardim Aquários, te elogiam, falam que estão gostando muito da padaria e que entendem que esse período de adaptação faz parte. O Sérgio, só aqui no final, que ele falou, o meu problema com a padaria é eu não conseguir estacionar, mas está aí também. E tem também a Regina lá do Jardim Satélite, que falou da mesma coisa. Pois é, eu só consegui entrar uma vez, mas já gostei. Mas eu não consigo estacionar lá. Nossa, isso realmente é um problema. É um problema do Jardim Aquários, inclusive, né? Desde o começo da construção, a gente falava, gente, esse é o nosso maior ponto, assim, negativo, vamos dizer assim. Porque realmente, hoje, você tem que ter vaga. Não tem jeito. Mas o que a gente fez, assim, como uma alternativa, convênio aqui no Pátio das Américas, o estacionamento, que eu acho que é uma alternativa. E a gente sempre fala um pouco desse estilo de vida mais natural, mais saudável. Vem a pé. Vem de bike. Exatamente. Não é? Nossa, e você falou com quem está fazendo, vocês gostaram da Marina, né? Eu venho todo dia trabalhar. Exatamente, Eu venho assim, exatamente. É muito bom. Mas quem não consegue, quem não pode, a gente tem algumas vagas especiais da padaria e no horário de maior fluxo, o convênio com o estacionamento. Quero te fazer mais uma pergunta, Marina. Olha, você usou um termo que hoje em dia é extremamente, amplamente usado, que é a experiência.
experiência mesmo. É importante hoje que quando o cliente esteja dentro do seu negócio, ele passe por todos esses momentos. É claro que o negócio é feito basicamente pelo ticket final no caixa lá. Mas você acredita que o tempo de permanência dentro da padaria, nesse formato novo, com toda essa gourmetização, aumentou também e isso acaba privilegiando o negócio como um todo? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho vários momentos na padaria. Eu tenho café da manhã, café depois do almoço, café da tarde, jantar. Então, a padaria não para nunca. Então, eu tenho essas diferenças de comportamento. Então, o pessoal que vai na parte da manhã, geralmente tem mais pressa e tudo mais. Depois do almoço também. Mas, à tarde, por exemplo, ele vai lá, abre seu laptop e trabalha e toma simplesmente um café. Mas isso pra gente é super interessante, porque ele já veio na parte da manhã, tomou um café, ele tá fazendo uma reunião, e aquele ambiente, eu quero que ele se sinta realmente em casa, à vontade, que ele possa trabalhar lá e tomar também, né? Só um café, e tudo bem, pra mim ótimo se ele tomar só um café e adorar e se sentir bem ali, faz parte da experiência, então é importante. Experiencialização. E eu não estava conseguindo falar, deu bobs na língua. Foi. Deu bobs na língua. Mas isso daí é muito importante. E tudo, para a gente ter uma noção, hoje você falou café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar também? E jantar também. Mas com pratos ou só pizza? Como é que é? Tem pizza lá também, né? Tem pizza também de fermentação natural. Porque eu falei, eu não sou uma pizzaria, né? Então, o que eu vou trazer de diferente? Eu não quero ser mais uma pizzaria, eu não sou isso. Não tenho essa pretensão. Eu vou trazer um produto diferente. Não é aquela pizza que eu acho que o cliente vai consumir todo final de semana ou todo dia, não. Ele tem vontade de algo diferente, ele vai uma vez na semana, a cada 2, mas é isso que eu quero, exatamente, uma experiência diferente. Então eu trouxe uma pizza de fermentação natural, assada diretamente na pedra, é diferente, então... Muito importante. Esse é o nosso jantar hoje, mas eu vou começar com caldinhos também, que é uma... Eu tô esperando que chegue o inverno, não pelo amor de Deus, tem Marina muita do gente céu. já pedindo, e o consumidor aqui do bairro, eu senti que ele tem esse hábito de ir até a padaria e consumir o caldinho, o creme... Então, tem que ter um pouco né? Não adianta só colocar a coisa... Não, tem que ter um pouco dos dois lados, sem dúvida, que é muito bom. Prestar atenção no feedback, né? Lógico, Quer sem dizer, dúvida. Sempre estou no salão justamente para... Eu estou esperando, então, agora, ansiosamente, 2 coisas. Primeiro, o inverno, que eu adoro o frio. E segundo, agora, com caldinho é muito melhor. Aqui em São José existe uma cultura Vou adorar do recebê-los caldinho. lá. Muito obrigado. Marina, infelizmente o nosso tempo é escasso aqui, mas eu espero que seja a primeira de muitas vezes. Estamos abertos aqui para você vir contar as novidades, principalmente esse negócio do caldinho do inverno. Você precisa vir em contato para a gente. Caldinho, a Páscoa, enfim, tem muita coisa vindo boa vindo aí. Da Páscoa. A Páscoa, já estou com a mão na mão, já tem que correr para a cozinha agora, colocar a mão no chocolate. Não tem dúvida. Hoje nós recebemos Marina Carosi Constantino, sócia fundadora da Padaria Papai, aqui no Jardim Aquários, em São José dos Campos, que se você não conhece ainda, merece você dar uma passadinha lá, um belíssimo lugar, e agora você já teve uma noção melhor ainda do quanto e quão importante para eles é a qualidade no produto que você leva para casa. Marina, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, obrigada. Pois é, e agora nós vamos do quê? De esporte, porque hoje é terça-feira. E olha só, gente, mesmo não valendo, vencer, claro, é sempre bom. Já sem chances de classificação aos playoffs do NBB, o São José venceu o Brasília fora de casa por 92-77. Esta foi a 6ª vitória dos joseenses na competição, onde seguem em 14º lugar, com 20 derrotas no total. Agora, a equipe comandada pelo técnico Paulo César Jaú volta a jogar na quinta, quando recebe o Mogi das Cruzes, no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos. E a Champions League está de volta. 2 jogos decidem hoje as 2 primeiras vagas para as quartas de final da competição europeia. Na Espanha, Valência e Atalanta da Itália lutam por uma vaga, com o time italiano bem mais perto de conseguir a classificação.
No jogo de ida, a Atalanta venceu por 4-1 e pode até perder por 2 gols de diferença, que mesmo assim consegue a vaga. A partida vai acontecer às 17 horas no estádio Mestalla, em Valência, que estará com os portões fechados por conta aí do coronavírus. Na Alemanha, o Red Bull Leipzig e Tottenham da Inglaterra se enfrentam para definir quem fica com a segunda vaga do dia. O jogo acontece também às 17 horas, só que na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha. Lembrando que na partida de ida, os alemães venceram os ingleses em Londres por 1-0. E agora, uma nota aí triste. O ator sueco Max von Sydow morreu neste domingo aos 90 anos. Ele estrelou mais de 100 filmes e séries de TV. O anúncio da morte foi feito por sua família. A causa não foi informada. Von Sydow estrelou filmes como O Exorcista, Ilha do Medo, 007 Nunca Mais Outra Vez, Hannah e Suas Irmãs e Minority Report, A Nova Lei. Imortalizado em uma partida de xadrez contra a morte em O Sétimo Selo, dirigido pelo também sueco Ingmar Bergman, Max trabalhou com grandes diretores de Hollywood. Também esteve recentemente na série Game of Thrones. Pois é, uma grande perda, indiscutivelmente, para o cinema mundial, né? Exatamente. Mas agora vamos falar de uma coisa muito importante que aconteceu ontem e, se você teve a oportunidade, foi realmente muito especial. Ontem foi dia de superlua. Você foi ver a Lua? Claro, meu amigo. Você sabe que eu adoro esses assuntos de espaço, astronomia e tudo mais. Já sabendo, fui para a rua ontem e tive o prazer, aqui mesmo, simplesmente, do Jardim das Indústrias. Aí você está vendo algumas fotos tiradas no Rio de Janeiro e no Nordeste também. Mas aqui em São José dos Campos, particularmente, estava belíssima, belíssima. Você não foi à rua para ver a lua? Não, eu vi da janela mesmo. Tá bom também, mas viu? Vi. Até nós estávamos aqui brincando com o pessoal do estúdio. Não estou generalizando, é claro, mas existe boa parte de uma nova geração aí que anda se esquecendo de olhar para o céu, seja de dia ou seja de noite. Particularmente de noite, que tem todo esse folclore. Então, às vezes, você aí, mesmo se você estiver lá na faculdade, numa Univap, por exemplo, que tem um campus maravilhoso, olhe para o céu. É. Tem estrelas e luas Mas maravilhosas. você está dando aguardando. recado para algumas pessoas. Hein? Não tem a menor dúvida. Para bom entendedor, pingo é ponto. Pois é, mas foi uma belíssima lua mesmo. Com essa notícia a gente encerra o Abre Aspas de hoje. Zé Guilherme, muito obrigado. Até Mais amanhã. um Abre Aspas e aqui estaremos amanhã novamente. Novamente. Pois é, e para você que nos acompanhou, agradeço muito a todos que participaram na entrevista. Hoje uma ótima participação aqui. E, claro, esperamos por vocês amanhã para mais um Abre Aspas ao vivo. Ótima terça-feira, ótima semana para todos vocês e até amanhã.